No mercado financeiro, a gente está acostumado com gráficos, números, balanços, mas e se o fator mais poderoso, aquele capaz de mover bilhões, não fosse um preço, mas uma emoção? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num indicador que mede exatamente isso, o pulso emocional do mercado, o medo. Imagina só, ter um termômetro para o sentimento coletivo dos investidores. Uma ferramenta que mostrasse se o clima está tranquilo, de confiança, ou se está havendo uma tempestade de pânico por aí. Essa ferramenta não só existe, como é uma das mais observadas no mundo financeiro inteiro. O nome oficial dele é CBO Volatility Index, mas no dia a dia todo mundo conhece ele como VIX. E entender o VIX não é só um detalhe técnico, sabe? É ter uma visão privilegiada do comportamento coletivo que realmente mexe com os preços. Olha, nosso roteiro hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, o que é esse termômetro do medo? Depois, como decodificar o VIX. Na sequência, como ler o clima do mercado com ele, ver como funciona na prática e, por fim, a grande lição. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo básico, né? Afinal, o que é exatamente esse tal de pulso do mercado? Bom, o nome oficial é CBOE Volatility Index. Na prática, o que ele faz é medir a expectativa de quanto o principal índice de ações dos Estados Unidos, o S&P 500, vai oscilar. Basicamente, o VIX nos diz o quanto o mercado espera que os preços balancem no futuro próximo. Certo, agora vamos para a parte mais curiosa. Por que ele ganhou esse apelido tão forte de índice do medo? A lógica aqui é incrivelmente direta. Quando o medo aumenta, a expectativa de volatilidade sobe e o VIX sobe junto. Quando o mercado está mais tranquilo, a volatilidade esperada diminui e o VIX cai. É um barômetro do sentimento, simples assim. E aqui está o pulo do gato. O VIX não olha diretamente para o preço das ações. Ele olha para o preço das opções. Pensa nas opções como uma pólice de seguro contra quedas do mercado. Quando os grandes investidores, os fundos, sentem um cheiro de perigo, eles correm para comprar esse seguro. A demanda explode, o preço do seguro sobe e o VIX, que monitora justamente isso, sobe junto. Ele é, no fundo, um medidor de quão caro tá para se proteger do caos. Ok, já sabemos o que ele é e como funciona. Agora vamos aprender a ler os sinais. O que os números do VIX realmente significam na prática? Essa tabela aqui é o nosso tradutor do VIX. É um guia rápido. Um VIX abaixo de 15, por exemplo, indica um mercado bem calmo, talvez até otimista demais. Já um valor acima de 30, bom, aí é um sinal de alerta piscando em vermelho mostrando que os grandes players estão se protegendo para valer. E se passar de 40, é o alarme de incêndio tocando alto no mercado. E não tem jeito melhor de ver o poder dele do que olhando para os momentos em que o mercado foi testado no seu limite. Os gráficos não deixam mentir. Na crise de 2008 e de novo no começo da pandemia em 2020, enquanto as bolsas derretiam, o VIX explodiu para níveis que não víamos há anos. Ele não só refletiu o pânico, ele gritou. Em momentos assim, o VIX vira a manchete principal, vira o pulso cardíaco de um mercado em crise. Agora vamos avançar um pouco. Como essa leitura toda do clima se transforma em decisões práticas? Como o VIX é usado no dia a dia? Então, como isso se traduz em estratégia? Traders experientes não usam o VIX para adivinhar o futuro. Eles usam para entender o presente. É como olhar a previsão do tempo antes de sair de casa. Um VIX alto significa atenção, tempestade à vista. Talvez seja melhor ficar em um porto seguro. Já um VIX baixo quer dizer céu claro, condições favoráveis para navegar. E essa distinção é fundamental. Ninguém deveria comprar ou vender uma ação só porque o VIX chegou num certo nível. Ele não diz o que fazer, mas sim em que ambiente se está operando. É uma camada de inteligência, de estratégia. E para usar esse filtro de contexto, a gente precisa entender a sua relação mais fundamental de todas com o mercado de ações. Geralmente, é assim. Quando o mercado sobe, a confiança aumenta, o medo diminui e, como consequência, o VIX tende a cair. É um sinal de tranquilidade e otimismo. E aqui está a dinâmica mais famosa. Quando o mercado cai, o medo aparece com força. A busca por proteção dispara e o VIX sobe. Essa relação inversa é um dos pilares da análise de sentimento do mercado. E assim a gente chega na nossa conclusão. Depois de tudo isso, o que o VIX realmente representa no final das contas? Ele não é só mais um indicador técnico. Ele funciona como um psicólogo do mercado. É uma leitura do comportamento e da emoção coletiva de milhões de investidores, tudo num único número.
Ele mostra pra gente, de forma bem clara e objetiva, o estado emocional que está dominando, seja a confiança dos mercados em alta, a cautela da incerteza ou o pânico total de uma crise. No fim das contas, entender o VIX pode ser a diferença entre tomar decisões com clareza, sabendo o terreno em que se está pisando, ou simplesmente operar no escuro, à mercê de emoções que nem se compreende direito. E a pergunta que fica é, agora que se conhece o termômetro do medo, como isso vai guiar as suas decisões? Ignorar ou usar para ter mais clareza? Se essa análise ajudou a entender melhor o mercado, mostre seu apoio se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. E a gente quer muito ouvir a sua perspectiva. Comente aqui embaixo como o VIX já impactou suas decisões ou qual sua expectativa para ele nos próximos meses. A gente continua essa conversa por aqui.